Nosso assunto de hoje são os conflitos da nova ordem mundial. Nós vamos fazer por continentes, começando pelo continente americano, tá certo? O primeiro país que nós vamos colocar aqui é a Colômbia, tá? Eu coloquei ali, né, que 27 de maio de 64, então é uma data fácil de guardar, porque é a data do golpe militar no Brasil. O exército colombiano atacou um pessoal que estava tentando fazer uma espécie de rebelião numa região chamada de Marquetalia, na Colômbia. E ali, né, houve um enfrentamento entre agricultores e militares, que levou aí a várias mortes, mas alguns fugiram. E entre esses caras que fugiram tinha um tal de Manuel Marulanda, conhecido na época como Tiro Fijo. E esses caras que sobrevivem, eles criam um negócio chamado de Bloco Sul, que é a base para depois o nascimento da FARC, né? FARC-EP. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Deixa eu usar o slide assim, ó, para mostrar para vocês uma coisa aqui. Ó. Quer ver? Aqui, ó. Eu vou puxar essa imagem para cá. Ó. Essa FARC-EP significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O EP significa Exército do Povo. Tá? Então, inicialmente, ó, deixa eu fazer umas borroqueiras aqui, ó. Eu perdi minha setinha. Inicialmente, eles se chamavam Bloco Sul, como está aqui embaixo. Mas rapidamente isso foi chamado de FARC-EP, ou seja, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército do Povo. Então, podemos dizer que a origem desse movimento está no campo, uma vez que era formado por agricultores. Mas esses agricultores foram se unindo a outras pessoas e acabaram por sequestrar outros agricultores, fazendeiros, enfim, a coisa foi tomando vulto. Essa parte que está em vermelho ali, pessoal, é a parte que a FARC conseguiu dominar. Olha só o tamanho aqui, ó, desse território que a FARC chegou a dominar ali. Então, você percebe que isso daí chegou a representar praticamente 55% do território colombiano, que a FARC tinha algum tipo de influência política, militar, enfim, bélica, e controlando objetivamente, isso chegou a 1/3 do território da Colômbia. Isso é o que nós podemos chamar na geografia de processo de desterritorialização, lembra disso? O território foi tomado por um poder paralelo. Então, as leis que vigoram ali não são mais as leis do Estado, são as leis do grupo narcotraficante. Então, por um tempo, nós temos aí um território que nós vamos chamar de Farcland. Então, esse é um processo de desterritorialização. Entre 64 e 93, 95, as Farc cresceram tanto, pessoal, que elas chegaram a mandar em questões políticas. Teve até questão de jogador de Copa do Mundo que era assassinado por líder de tráfico. E veja, a FARC, a gente já tem que separar uma coisa aqui. A FARC é uma coisa, né? O Pablo Escobar é outra. Eles chegaram a ser inimigos, tá, pessoal? A FARC, ela tem relação aí com grupos guerrilheiros que nasceram nessa contenda que eu estou mostrando para vocês. Já o Pablo Escobar é do cartel de Medellín. Esse surgimento das Farc está ligado diretamente à Revolução Cubana, que aconteceu em 1959. Então, na verdade, desde 1957, tinha surgido em Cuba um movimento guerrilheiro de tendência socialista, de inspiração, né, comunista, e que tomou o poder de Cuba e criou o primeiro governo socialista da América em Cuba em 59. Isso inspirou o surgimento de várias guerrilhas socialistas pela América, não é? Então, o surgimento das Farc faz parte desse contexto. Isso também estava ligado ao surgimento do movimento de guerrilha no México, no Peru, no próprio Brasil, né? Aí nos antecedentes do golpe militar e mesmo depois do golpe militar no Brasil. Então, se a gente colocar o surgimento das Farc num contexto da história geral, digamos assim, a gente vai posicionar dentro da Guerra Fria e no momento mais, vamos dizer assim, mais tenso da Guerra Fria, que são os anos 60, justamente o período que vem depois da Revolução Cubana de 1959. Então, o modelo revolucionário do Che Guevara, né, o chamado modelo foquista,
Você cria um foco e ataca a partir daquele foco. O modelo foquista foi a inspiração para as Farc e para vários outros movimentos guerrilheiros aqui na América Latina. Mas aí, a partir de 2013, começa um processo de negociação. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui o presidente de 2012, na verdade, foi final de 2012, que se chama Juan Manuel Santos. Ali está apertando a mão dele um guerrilheiro conhecido como Rodrigo Londoño. Esse cara, ele era chamado de Timochenko, né, o apelido dele lá na questão da guerrilha. E o acordo foi justamente para criar essa força revolucionária, passou a virar um partido político, chamado de Fuerza Alternativa Revolucionária del Común. Ó, é o mesmo nome FARC, está com aquela rosa ali que vocês estão vendo aí na imagem, mas passa a chamar Força Alternativa Revolucionária dos Comuns, né, dos iguais. A ideia aí é que o governo da Colômbia desse a eles o direito a 10 cadeiras no parlamento, 5 na Câmara e 5 no Senado. E esse acordo foi feito. É um acordo muito polêmico. Na época, a frase do Juan Manuel Santos ficou muito famosa, né? Ele disse: nós estamos em guerra contra eles há 50 anos, quase, né? Era 48 anos, e não conseguimos vencer. Então, não custa tentar uma outra estratégia. As Farc devolveram quase 8 caminhões de armas, e granadas e rifles, enfim. E o acordo foi feito. Esse acordo, teoricamente, é válido até hoje, embora eu vou mostrar para vocês que ele está passando por uma crise. Um pessoal aí dentro da própria Farc não tem concordado e tem começado a atuar de uma forma mais violenta. Historicamente, a Farc fez sequestros assim, hollywoodianos, fez coisas absurdas, de matança, enfim, uma questão muito, muito complicada. E uma coisa que o acordo não deixou muito claro é o que ia fazer com a questão do tráfico de drogas. Parecia que não tinha tráfico de drogas, até porque a Farc nunca assumiu essa questão. A Farc sempre dizia: não, quem faz tráfico são os cartéis. Aqui nós estamos lutando por uma revolução social. E ninguém acredita nisso, claro, né? Mas olha isso, anunciamos ao mundo que a segunda marquetária local de origem das Forças Armadas começou sob a proteção do direito universal que ajuda todos os povos a se armarem contra a opressão. Esse cara que vocês estão vendo aí, chamado Ivan Marx, o ano passado começou o que seria uma segunda guerrilha. Né? A Farc, então, esse lado da Farc aí não concorda com o acordo e promete novamente, através das armas, fazer uma revolução social na Colômbia. Então, existe um acordo, para a gente sintetizar essa questão da Colômbia. As Farc devolveram parte do território, a ideia da desterritorialização diminuiu muito. O próprio poder do narcotráfico na Colômbia, no começo do século XXI para cá, diminuiu muito. Cidades como Cali, Bogotá, Medellín melhoraram muito a sua condição de vida nesse sentido, mas agora, dentro da Farc, existe aí um racha que está provocando uma nova onda ou uma possível nova onda de violência. Então, para sintetizar, é um movimento separatista? Não, é um movimento revolucionário. Eles não querem separar o território da Colômbia. Eles querem uma revolução social na Colômbia, como já explicou o Marcos, de caráter socialista, de caráter revolucionário, aí, muito inspirado nas guerrilhas lá do Che Guevara e de Cuba. Tanto que o acordo primeiro começou em Cuba, uma conferência onde o Juan Manuel Santos foi, chamado de Acordo de Havana. Mais alguma coisa, Tchuba? Só chamar a atenção ali no canto da imagem. Opa, volta lá na imagem. Deixa eu voltar lá. Há um personagem importante ali no cantinho, no quadro. Aqui, que tá, isso, que é o Simão Bolívar, né, pessoal? Sim. Ele é uma figura importante nos processos de independência da América Latina, né? Lembra que ele foi vamos dizer assim, o libertador do que eles chamaram de Grande Colômbia, né? Ele é nascido na Venezuela, mas ajudou a formação da Colômbia, da Venezuela, do Equador, enfim, mas ele virou um grande símbolo dos movimentos socialistas. Ele não era socialista. Nessa época, nós estamos falando aí das primeiras décadas do século XIX, né? 1815, 1820, o socialismo nem era uma ideia que se debatia na América. Ele era um líder criolho, né? um homem rico, razoavelmente rico, representante das elites aqui da América, mas ele acaba sendo usado pelos movimentos socialistas aqui da América Latina como um símbolo da libertação da América Latina, um símbolo
anti-americano, anti-imperialista, né? Então, ele acaba sendo usado nesses movimentos, apesar de que ele não era exatamente um líder socialista. Muito bem. Então, pessoal, sintetizando, nasce na década de 60, nesse contexto revolucionário aí, socialista, né, influência dos movimentos socialistas da década de 60, toma conta de parte da Colômbia, faz um acordo, a questão parecia um pouco mais encaminhada para uma paz, mas recentemente essa paz aí parece que está sendo quebrada. Só uma observação também. No ano passado, retrasado, aconteceram alguns fatos bem bizarros, né? Por exemplo, o líder da Farc, um ex-líder, né, agora no meio político, sendo preso no Panamá com um avião carregado de cocaína e dizendo que armaram para ele, que não sabia que a cocaína estava no aviãozinho. Enfim, coisas desse tipo começaram a deixar cada vez mais o acordo sob questionamento, tá bom? Então, hoje há um partido, sim, que se chama Partido Revolucionário ou Renovador do Comum, como vocês viram, mas o acordo está em vigor, sim. E ela é um partido político, sim, tá bom? Deixa eu colocar aqui, me parece que tem uma pergunta, deixa a gente... Por que o Che Guevara ganhou uma medalha do Cruzeiro do Sul no Brasil? O que aconteceu foi o seguinte, o presidente que vai dar a medalha do Cruzeiro do Sul para o Che Guevara é o Jânio Quadros, né? Em 1960, ele foi eleito presidente do Brasil. Com um discurso, ele foi eleito pela UDN, né? União Democrática Nacional, que era a direita brasileira naquela época, né? Era o movimento mais ligado, voltando, repito, que a gente está falando do contexto da Guerra Fria, era um partido no Brasil mais identificado com os Estados Unidos, com o capitalismo, e era um partido claramente de discurso anticomunista, né? E antivarguista também, né? Enfim, o Jânio Quadros ele foi eleito como presidente do Brasil depois do Juscelino, sendo o primeiro presidente eleito pela UDN. A UDN lançava tradicionalmente um brigadeiro, né, da aeronáutica chamado Eduardo Gomes como candidato, e ele tinha sido derrotado 3 vezes já. E aí a UDN mudou de ideia e lançou o Jânio Quadros. O Jânio Quadros não era um candidato que tradicionalmente tinha sido da UDN, mas ele acabou vencendo pela UDN, ou seja, ele venceu pela direita. Só que depois que ele chegou no poder, ele quis se aproximar da esquerda, né? Numa política que ele chamou de política independentista, né? Quer dizer, ele queria dizer assim que o Brasil era independente na Guerra Fria, não estava nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da União Soviética. E aí ele fez alguns gestos políticos para tentar se aproximar da esquerda. E o principal gesto político nesse sentido foi convidar o Che Guevara. 1960 é um ano depois da Revolução em Cuba. Che Guevara ainda era ministro das Relações Exteriores de Cuba nessa época, então ele veio representando o governo cubano, representando a Revolução Cubana. A Revolução Cubana também não era ainda oficialmente, ela não se assumia como uma revolução comunista, né? O discurso oficial do governo era de que era uma revolução popular para os pobres, mas não uma revolução socialista. Eles só se admitiriam como socialistas depois de 1962. E assim, o Che Guevara veio aqui representando o governo cubano, representando a revolução, que se dizia, portanto, repito, uma revolução não comunista, mas aí ele recebe o Cruzeiro do Sul. O resultado dessa condecoração que foi dada a ele, na verdade, foi que o Jânio Quadros, que já não era muito benquisto na esquerda, passou a não ser benquisto na direita também. Ele ficou completamente isolado e ele vai acabar renunciando alguns meses depois disso. Foi uma atitude meio doida, né, do Jânio Quadros, como não lhe era incomum. Bom, então, seguindo aí, ó, nós vamos falar do Peru, né? O Peru teve aí esse movimento, né, proletários unidos, né, univos, não sei o quê, defender a vida do presidente Gonzalo, né? Esse cara que aparece aí. Esse grupo que nasce aí, pessoal, é conhecido como Sendero Luminoso e já caiu na prova da UEM aí há uns 4 anos atrás, né? Esse grupo ele nasceu, como vocês podem ver aí, num ideal socialista, maoísta, nasceu nas universidades do Peru. Um grupo liderado, né, por um professor
vai começar a discutir aí e tentar fazer uma espécie de revolução. E esse grupo vai ficar mais famoso, deixa eu ver se já aparece aqui, com um episódio de Lucanamarca, né, que é aí, você está vendo o cemitério, um episódio onde, se não me engano, morrem 18 pessoas e ficam mais umas 20 e poucas feridas, onde existe um confronto entre esses denominados revolucionários, né, socialistas, e o exército peruano. O fato é que, historicamente, o Sendero Luminoso ele acabou sendo responsável por atentados terroristas, como, por exemplo, ao aeroporto de Cusco, e deixou a região de Machu Picchu fechada por um tempo por causa do terrorismo, e o turismo no Peru é muito importante. Enfim, o Sendero Luminoso é um grupo de origem universitária, de luta socialista, e que acabou partindo aí para atitudes mais radicais, como praticar o terrorismo em protesto contra o que eles escreviam muito e diziam, né, em alguns documentos, que era um protesto contra o sistema que era imposto para benefício da elite. Então, claramente, um movimento aí parecido, né, com esses que nascem na década de 60, ligados à luta contra o imperialismo, contra, né, o capitalismo e essas coisas assim. Quer dizer alguma coisa, Marcos Urso, por gentileza? Aí também dá para fazer uma colocação interessante, que é a seguinte: as Farc elas tinham uma inspiração mais no guevarismo, né, no movimento cubano, que, como eu disse, é baseado numa estratégia chamada foquismo. O Sendero Luminoso ele é maoísta. Então, o que significa isso? Eles acreditam numa revolução rural que começa no campo e tem que migrar para cidades aos poucos, que foi a estratégia do Mao Tse-tung lá na China. Também vale dizer que, na época da Guerra Fria, havia uma rivalidade muito grande entre esses grupos marxistas. As estratégias eram diferentes e as crenças eram diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, isso levou à divisão do Partido Comunista Brasileiro, PCB, e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. O PCB era stalinista, acreditava na estratégia da União Soviética, e o PCdoB era maoísta, como o Sendero Luminoso, acreditava na estratégia da China. E a China e a Rússia, na Guerra Fria, elas, apesar de serem dois países socialistas, eles não se davam bem, eles tinham rivalidades, esses dois países. Então, a gente deve entender isso, que nessa época, apesar de serem movimentos socialistas e, portanto, movimentos com ideais muito parecidos, eles, às vezes, tinham suas rivalidades internas por acreditarem em estratégias diferentes, né? Aqui no Brasil, isso apareceu, e também na América Latina. Você acabou lançando 3 conceitos aí importantes para diferenciar essas revoluções ou essas intenções de revolução, né? Que é o guevarismo, o maoísmo, né? E o stalinismo. Até a pessoa até usa, né? Eu na geografia já vi, por exemplo, o leninismo, tentando Leninismo barra diferenciar. stalinismo, às vezes. Isso, exatamente. Mas enfim, vamos seguir então para um terceiro país. Então falamos da Colômbia, falamos do Peru. Vocês perceberam que na origem eles têm algumas coisas em comuns, né? Essa ideia revolucionária. O nosso próximo país aqui é a Argentina. Deixa eu voltar aqui. A Argentina tem uma questão aqui do lado. Eu coloquei para vocês uma carta, né? À esquerda da nossa tela aí. Eu coloquei uma carta que é a carta de rendição de uma guerra, mas antes de chegar lá, vamos por partes, né? Vocês têm um mapinha à direita ali de uma ilha chamada pelos argentinos de Malvinas. Só que em 1883, final do século XIX, os britânicos, né, os ingleses, tomaram essa ilha e passaram a dominá-la. Então, ela pertence aos ingleses desde 1883. Tá? E os ingleses passaram a chamá-la de Falklands, as Ilhas Falklands, né, ou Falkland Island. Veja bem, o que aconteceu depois foi o seguinte: praticamente 100 anos depois, em 1982, o general Galtieri, né, na Argentina, passava por problemas sérios de oposição à ditadura, como acontecia no Brasil, começo da década de 80 e tal, e ele quis usar a ilha Falkland, né, como eles chamam de Malvinas, como um objeto político para tentar despertar um patriotismo, para tentar dar uma enrolada no povo argentino.
Isso levou a uma guerra, que é conhecida como Guerra das Malvinas, né, em 1982, então quase 100 anos depois. Essa guerra foi vencida pelos ingleses de uma forma, né, brutal, eu diria. Eles mandaram para lá um dos mais potentes navios de guerra que existiam na década de 80. E aí você vê a carta ali, né, que o general argentino manda para a Inglaterra. É até interessante, ali embaixo está lá, né, God Save the Queen, né, Deus salve a rainha, na carta de rendição dos argentinos. Então, veja, a Argentina tentou usar isso como um instrumento político e perdeu feio, né? Lembrando, eu sempre gosto de contar para os meninos e meninas que gostam de futebol, que daí aparece o Maradona em 86, né? Eu acho esse episódio sensacional, quando o Maradona passa de ídolo esportivo para um deus para os argentinos lá. Ele faz um gol com a mão contra a Inglaterra numa Copa do Mundo e fala "Es la mano de Dios", haciendo justiça às Malvinas, né? Isso é sensacional esse episódio, porque mistura o futebol com a geopolítica. E ele acaba virando realmente, né? A gente sabe que na Argentina tem a igreja maradoniana, né, Marcos? O pessoal se casa lá na Bomboneira, né? Sim. Você vê a que ponto chegou essa questão política. Mas, enfim, para encerrar esse assunto, em 2013, a Cristina Kirchner, agora vice-presidente, né, era presidente e passava por problemas políticos sérios. E aí ela mandou uma carta para a ONU pedindo que David Cameron, na época o primeiro-ministro inglês, devolvesse as ilhas, dizendo que o imperialismo já tinha acabado. Na verdade, ela estava usando as Ilhas Malvinas, ou Falklands, né, que é o nome atual, como, mais uma vez, uma forma de dispersão do foco, que era a grande crise. Ela estava sendo investigada pelo assassinato de um promotor, havia uma série de problemas graves na Argentina ali, e foi usado essa questão como uma questão geopolítica. Então, é importante falar desse conflito na Argentina. Vira e mexe, ele volta à tona, mas mais com uso político do que propriamente uma questão territorial. E a Inglaterra, depois de muita Argentina pedir e insistir, ela falou, então tá bom, vamos fazer um referendo. E fizeram uma consulta à população da ilha, que na época era de 5.800 pessoas, para votarem se eles queriam ser da Inglaterra ou da Argentina. O fato é que deu mais de 95% para os ingleses, e daí o David Cameron deu a questão por encerrada. Mas vira e mexe, a Argentina toca nesse assunto como uma forma de populismo, de tentar despertar um patriotismo ou alguma coisa desse tipo. Quer complementar, Marcos Jussi? Não, só lembrar o seguinte, nas provas de história, a Guerra das Malvinas, ela vai ser sempre lembrada como o episódio que antecede a queda da ditadura militar na Argentina, né? Então, era uma última tentativa dos militares de tentar aumentar sua popularidade, não deu certo, e um ano depois, nem um ano, na verdade, alguns meses depois, o regime militar acaba sendo dissolvido. Então, é importante colocar aí já no contexto do começo dos anos 80, que é uma época em que está acabando as ditaduras militares aqui na América, inclusive no Brasil também depois. Inclusive, a Guerra das Malvinas pode ser vista até como uma das consequências do enfraquecimento do período militar, né? Porque essa tentativa de levantar esse populismo e tal tem tudo Já a era ver uma com última cartada. isso, tem tudo a ver, né? Professor, e o movimento peruano de Tupac Amaru? Tupac Amaru, esse nome, né? Tupac Amaru, aqui, ó, vou até usar agora que eu estou com o chat aberto. Eu gosto de usar o chat aqui. O nome é Tupac Amaru. Esse nome era de um índio que era o herdeiro do trono do Império Inca. Quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, né, em 1534, o então imperador do Império Inca, chamava-se Atahualpa, ele foi assassinado, foi executado pelo Francisco Pizarro, que era o conquistador espanhol que estava invadindo ali a região. Só que esse índio, Tupac Amaru, que era o herdeiro do trono, ele conseguiu fugir e nunca mais ninguém soube dele. Ele se escondeu na mata e nunca mais ninguém sabe para onde ele foi. Então, isso criou entre os índios, sobretudo os índios chamados Quechuas, que é a etnia predominante do Império Inca e da população indígena do Peru, né? Criou entre os Quechuas uma mitologia, né? Um sonho de que um dia o Tupac Amaru iria voltar e restaurar o Império Peruano, né? Então, é por isso que, de vez em quando, aparecem movimentos no Peru que usam esse nome, né? Então, no século XVIII, houve uma rebelião que tentou promover a independência do Peru
diante da colonização espanhola, né? Como a gente teve aqui no Brasil, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Lá no Peru teve um movimento conhecido como Movimento Tupac Amaru, onde teve um índio que assumiu o nome de Tupac Amaru e lutou pela independência do Peru, e ele foi preso, executado, esquartejado pelo governo espanhol, parecido com Tiradentes, né? E agora, em 1983, surgiu uma guerrilha, no final já do século XX, surgiu uma guerrilha menor do que o Sendero Luminoso, mas meio que inspirada nos mesmos valores, né? Uma guerrilha de tendência marxista, leninista, chamada Tupac Amaru, usando esse mesmo nome, e ela teve uma atuação também no Peru ali no final do século XX, anos 80 principalmente. Então, esse homem aí é o Sebastião Pinheira, né? Nos últimos tempos, em agosto, outubro principalmente, né, a coisa explodiu em outubro do ano passado, uma onda de protestos onde as pessoas foram para as ruas, num movimento muito parecido ao que aconteceu no Brasil aqui há uns 4 anos atrás, aquela questão do pula-catraca, né, o movimento estudantil universitário lutando aí contra o presidente, né, no caso contra a presidente, lutando contra as reformas que estavam previstas para vir. Enfim, no Chile a pauta é a mesma, né? Eu até coloquei o slide seguinte aqui, onde o professor chileno diz o seguinte, que as manifestações são justamente contra a privatização de serviços públicos, né? Então, a causa seria a população incitada, principalmente por, né, pessoas do meio universitário, a protestar contra a perda dos seus direitos sociais. Então, seria a luta pela manutenção dos direitos sociais contra o neoliberalismo. E aí entra uma questão importante, lembrar vocês que o Chile foi o primeiro país oficialmente a se declarar neoliberal, como nós já estudamos em 78 com o Pinochet. Esse é um ponto. Segundo ponto, na contramão dessa questão, a gente pode dizer que os protestos eles tiveram um caráter mais instrutivo até do que no Brasil. E, de certa forma, eles são fruto da própria melhoria da qualidade de vida que os chilenos tiveram nos últimos anos. O Chile é o país latino-americano que teve o maior crescimento do IDH. O IDH do Chile foi crescendo num ritmo muito maior que do Brasil, por exemplo, ou da vizinha Argentina ali. Então, tem por trás desse movimento uma contradição muito grande. Uma população que passou a ter mais acesso à educação, uma população que passou a ter uma saúde melhor, uma população que passou a ter uma melhoria na qualidade de vida, agora começa a protestar para não perder esses serviços que melhoraram. Isso é contraditório e até muito interessante se discutir. O Chile está vivendo protestos como fruto da própria melhoria. Para mim é uma grande contradição, não nego, para mim isso é uma contradição enorme. Mas é claro que por trás disso também tem interesses de grupos antineoliberais, grupos que já estiveram no poder recentemente no Chile por muito tempo e que articulam aí esses movimentos. Mas o que interessa para o vestibular é que o movimento provavelmente o vestibular vai dizer que é contra as medidas neoliberais e as reformas. Tudo bem? Quer complementar alguma coisa, Marcos Ursi? Quero, 2 coisinhas. Primeiro, às vezes eu falo 2 coisinhas e falo uma só, esqueço a outra, né? Ou 3 coisinhas, né? Então, a primeira coisa é que, principalmente a UEM, gosta muito de chamar esse tipo de movimento, que de vez em quando aparece aqui na América Latina, como movimento anti-globalização, né? Então, como é um movimento claramente anti-neoliberal, o movimento do Chile, a UEM gosta muito de associar neoliberalismo e globalização. Então, ela já considerou, por exemplo, os movimentos do México, a gente vai falar sobre o México daqui a pouco, né? Os movimentos do México como movimentos anti-globalização, o MST como movimento anti-globalização. Então, a UEM, principalmente, gosta de associar muito políticas anti-neoliberais com chamar também de políticas anti-globalização. Por quê? Porque entende que neoliberalismo e globalização são 2 coisas associadas. Então, essa era a primeira coisa. Dá para identificar esse movimento como um dos movimentos que fazem parte aí de movimentos sociais de combate à globalização. Segunda coisa é que esse fenômeno que a gente viu no Chile, por mais que ele tenha sido fomentado por movimentos sociais, movimento estudantil, né, movimentos marxistas, trabalhistas, etc., ele acaba tendo um caráter de mobilização espontânea também. Quer dizer, chegou uma hora que o negócio ficou tão grande que ele fugiu ao controle dos movimentos sociais. Isso também lembra o movimento do passe livre de 2013 aqui no Brasil,
né, que ele começou inspirado pelos movimentos sociais e se transformou no movimento de mobilização espontânea. Então, esse é um conceito importantíssimo, pessoal, de você diferenciar, certo? O que é um movimento social? É um grupo organizado que tem uma ideologia, que tem um objetivo, que tem uma certa forma de filiação, financiamento. É um grupo organizado que atua de forma organizada ao longo das décadas, né? E uma mobilização espontânea é uma coisa que acontece sem que ninguém tenha planejado muito bem aquilo. Então, a mobilização ficou tão grande no Chile ano passado. Lembra você que, por exemplo, a final da Libertadores do Flamengo iria acontecer no Chile, não aconteceu no Chile por causa das manifestações. Entendi? A conferência da APEC que ia ser lá e a conferência também da ONU de questão climática ia ser lá também. Isso, foi tudo cancelado. A COP ia ser lá. Por causa da grandiosidade que essas manifestações tomaram. Então, elas se tornaram uma manifestação que já não era mais organizada por ninguém. É o que a gente chama na sociologia de mobilização espontânea. Então, era tão grande a mobilização que já não era nem mais um movimento social, que é um grupo menor, organizado e tal, e estável ao longo do tempo. Isso já se transformou numa mobilização espontânea e também é o caso do Brasil, aqui no caso do Passe Livre em 2013. E é o caso também dessa próxima imagem, o Equador. O Equador, na mesma época do Chile, aconteceu Sim. a mesma coisa. O povo foi para a rua, pessoal. E a manifestação, eu coloquei aí, ó, contra o fim do subsídio de combustíveis. O Equador, ele é um grande produtor de petróleo. Inclusive, o Equador, lembre-se que ele é um dos 2 países sul-americanos que estão na OPEP, né? Ele saiu em 93, 94, depois voltou de novo em 2008. Então, Venezuela e Equador estão na OPEP, inclusive. Lá no Chile, já há mais de 28 anos, existia um subsídio dos combustíveis. O governo pagava uma parte dos custos do combustível para chegar mais barato na população. Mesmo assim, o petróleo lá é muito caro, a gasolina é muito cara. E com esse fim desse subsídio, a coisa ficou ainda pior. E se no Chile, a coisa começou com o transporte público, no Equador os protestos começaram por causa desse fim do subsídio. Mas é só mais um estupim, né? A gente pode dizer que é a ponta do iceberg, porque, na verdade, é a população protestando contra a má qualidade de vida, é a população protestando contra a corrupção. O presidente ali, ele teve até que mudar a capital de lugar, como está escrito ali, né? Inclusive, ele tem uma disputa, porque o antigo presidente, chamado Rafael Correa, o atual chama-se Lenin, né? O Rafael Correa, ele foi expulso do país e ele promete voltar ao país agora. Ele é um cara populista, é um cara dessa linha aí de Evo Morales e tudo mais. Não o atual, o antigo presidente. E ele aproveitou dessa situação para dizer, se for preciso, eu volto pelo meu país. Então, ele é acusado pelo atual presidente, o Lenin, de estar por trás desses protestos. Mas é claro que os protestos têm outras questões, mas ele pode estar se aproveitando disso. Então, é mais um tipo de movimento social que acontece, como o Marcos acabou de dizer. Um grupo vai para a rua, os outros vão no embalo, e quando vê, isso toma uma dimensão que leva a mudar a capital do país por um tempo. Levou ao toque de recolher às 9 da noite, em outubro também. Enfim, nós podemos ter sim, né? Assim que os vestibulares voltaram, vocês devem estar a par aí das suspensões, adiamentos e tal, mas nós podemos ter sim essas questões no vestibular, porque o ano passado e esse ano tem sido marcados na América Latina por movimentos populares de luta contra as reformas que os presidentes têm tentado fazer. E o Lenin, presidente do Equador, também tem tentado cortar gastos, ele tem dito muito que o governo não tem caixa, que os outros presidentes endividaram o país. Esse mesmo discurso que a gente escuta aqui no Brasil, escuta no Chile, e que, se você for ver, as contas públicas são verdadeiras em uma boa parte, mas a população nem sempre entende, e isso também pode ser visto por um outro viés, o que leva ao aumento dos protestos. Certo? Avancemos, Marcos Ursi? O México. O México, vocês estão vendo aqui, o nome desse cara é bacana, é Marcos. Esse é o subcomandante Marcos. Não ia dar boa coisa, né? Olha lá, ele tá quase não tá armado, vocês podem ver ali no pescoço dele, na imagem da esquerda, né? O charutão ali. Que é esse cara? É o cachimbo, O subcomandante Marcos, em 93 para 94, ele organizou um movimento, vocês podem ver o pessoal de máscara aí, que se chama Exército Zapatista de Libertação Nacional.
EZLN. Deixa eu tirar esse daqui para vocês poderem enxergar ali melhor. Ó. Então, vocês têm ali o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Por que zapatista? Né? O Marcos também pode ajudar com a parte histórica, mas em 1917, ali, Revolução Mexicana, apareceu o personagem do Emiliano Zapata, né? Como um dos líderes revolucionários aí. E virou um símbolo desse tipo de luta, né? De luta por liberdade, por independência. Isso acontece numa região do México chamada de Chiapas, que fica ao sul do México, onde tem uma contradição muito grande. É uma região que produz muito petróleo, mas ao mesmo tempo que tem muita pobreza, há uma grande desigualdade social. E, por coincidência nenhuma, na verdade, o Exército Zapatista ele aparece em 1º de janeiro de 94. Aparece mais forte, faz o sequestro de alguns políticos, 6 pessoas são sequestradas. E por que 1º de janeiro de 94? Porque é o dia que começa a funcionar o NAFTA. E esse grupo protesta contra o imperialismo dos Estados Unidos, contra as transnacionais, protesta contra a exploração mexicana. Esse grupo ele tem como um discurso muito forte de que o México só não é uma nação muito desenvolvida porque ela está submetida às vontades dos Estados Unidos, está ali vizinho, né? E eles usam aqueles argumentos das terras, né? O Novo México, o Arizona, o Texas, a Califórnia, que eram territórios mexicanos. A exploração do petróleo feito no México por empresas dos Estados Unidos. Você tem ali o Golfo do México, onde a Texas Company, né, a Texaco, explora grande parte do petróleo. Enfim, é um movimento que luta pela independência verdadeira, como eles dizem, do território mexicano, né, de uma forma armada, de uma forma violenta, mas desde 98 eles são decretados como foragidos e qualquer um que se declare do Exército Zapatista tem sua prisão imediatamente expedida. Embora exista no meio político, na cidade do México, na capital, em Monterrey também, isso é muito forte, um grupo dentro do meio acadêmico que defende o Exército Zapatista como um instrumento de luta autêntico, né, que deva ser reconhecido, embora ele use a força, a violência, o sequestro e tudo mais. Quer completar, Marcos? Podemos seguir. Não, só acho que podia falar um pouquinho aí do Zapata, posso falar? Claro, claro. Então, esse nome, né, o nome do movimento é Exército Zapatista, porque em referência a um dos líderes, né, da famosa Revolução Mexicana de 1910, né? Talvez tenha sido a maior revolução popular da América, né? Talvez só perdendo a Revolução Cubana. Ela acontece em 1910, quando cai o ditador por uma mobilização política e popular. Cai o ditador Porfírio Díaz, que governava o México por 30 anos, não é? E isso inicia, na verdade, uma década de luta popular. A queda do Porfírio Díaz não é o fim da Revolução, mas é, na verdade, o começo. Então, depois de 1910, você vai ter pelo menos aí uns 10 anos de luta popular no norte e no sul do México pela reforma agrária. No norte do México, o principal líder foi um cara chamado Pancho Villa, né? E no sul do México, o Emiliano Zapata. Emiliano de Jesus Zapata era o nome dele, né? O Pancho Villa, lá em cima, no norte do México, na fronteira com os Estados Unidos, era uma figura menos politizada. Ele era muito mais ali um pequeno proprietário de terra, o pai dele foi assassinado e ele virou parece um pouco os cangaceiros aqui do Brasil, né? Ele virou um justiceiro que lutava pela reforma agrária ali. Quando a coisa apertava, ele fugia para dentro do território dos Estados Unidos, foi combatido nos Estados Unidos e combatido no México. Agora, o Zapata, no sul do México, ele era uma figura mais ideológica, mais identificada com o socialismo, né? Ele chega a publicar um manifesto chamado Plano Ayala. Vou até escrever aqui no chat, ó. Plano Ayala, que era um projeto socialista para o sul do México. Ele acabou sendo assassinado nos conflitos de guerra, nos conflitos, né, pela terra no sul do México, mas ele virou um grande símbolo da luta socialista no México. Dá para dizer também que ele inspira, né, o socialismo em Cuba, na Nicarágua,
na Guatemala, nos países vizinhos ali do sul do México também. Então, lá em 1910 apareceu esse personagem, que é o Zapata, que vai ser o grande símbolo aí do movimento zapatista. Reforçando de novo também o que eu disse agora há pouco, que esse movimento aí, o movimento zapatista, é que foi caracterizado já na UEM como um movimento anti-globalização, porque ele se volta contra as empresas petrolíferas, empresas multinacionais, né? Então, só isso aí. Veja bem, depois do México, aqui na América, nós ainda temos os separatismos do Canadá. Eu vou tampar essa imagem horrorosa que vocês podem ver à direita, ali aquela favela que é Montreal, né? Ali o Quebec e tal. Nós temos dois separatismos. Na verdade, acabou ficando marcado os dois aqui. Os dois mapas são do mesmo. Mas aqui embaixo, ó, dá para ver o mouse, Marcos Urso? Tá. Aqui onde eu estou mexendo o mouse é a província de Quebec. Aqui nós temos uma região muito rica do Canadá, onde o comércio é muito forte. O PIB do Quebec aí é o maior PIB do país. Enfim, vocês têm ali os outros, junto com Ontário, que seriam as duas mais industriais, as duas mais fortes, depois a Colômbia Britânica. Vocês têm ali os territórios, e o Quebec ele vem de um histórico de colonização francesa. Se vocês pegarem o centro dos Estados Unidos, o Vale do Mississippi, essa região acima dos Grandes Lagos ali, ela foi dominada pela França. Os franceses colonizaram essa região. E o Quebec tem o que nós vamos chamar de francófonos, população de origem francesa, população que tem a cultura francesa. E na década de 80 eles se incomodaram, porque no Canadá as províncias já têm uma autonomia um pouco maior do que é, por exemplo, uma unidade federativa no Brasil. Mas o fato é que eles começaram a se incomodar com as questões políticas, começaram a se incomodar com as questões econômicas, como, por exemplo, uma ideia de que parte da riqueza produzida ali vai para outros lugares e não volta. É mais ou menos aquela ideia, o Sul é meu país, dá para comparar com isso, onde você pode pensar assim, mas se o Paraná fosse independente, seria melhor para ele do que pertencer ao Brasil, já que do Paraná saem mais impostos do que retornam. Esse tipo de ideia, na década de 80, e principalmente o fato de que os quebecos sentiam-se sufocados culturalmente, levou a uma disputa separatista. Mas no caso do Canadá, eu sempre digo, não tem graça, não tem tiro, não tem morte, não tem revolucionário. Isso vai para um plebiscito, onde todo o país decide o futuro da nação. E aí o que acontece? Eles votam e primeiro acontece um referendo, depois toma força de plebiscito, e a decisão é que o Quebec continua sendo uma província autônoma, mas pertencente ao Canadá, só que o francês passa a ser um segundo idioma oficial. Então, o Canadá tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês. E também é colocado, interessante isso, nas escolas do Quebec é colocada a obrigatoriedade da ensino da cultura e da história francesa na escola. Então, você vai ver que os jovens quebecos, eles falam francês até hoje, Os adultos do Quebec falam francês, além do inglês. Então, isso virou uma conquista cultural deles, vamos dizer assim. Tá? O outro território separatista, depois se o Marcos quiser falar do Quebec, você fala, pode ser depois, tá, Marcos? Já vou embalar aqui. Que é o território de Nunavut, Está escrito ali embaixo, esquimós. Lembrando que o Marcos já sabe que eu falo que eles não gostam, que chama de esquimó, porque esquimó significa comedor de baleia, É um território muito rico, na verdade eles são chamados de Inuits. I-N-N-U-I-T, Se o Marcos puder digitar aí para mim, aí para não sair da tela, no chat, são os Inuits. Então, o que eles querem? Eles lutam por mais autonomia também. Esses Inuits, eles são, na verdade, parecidos com o que a gente teria aqui no Brasil, os índios. Com o tempo foram perdendo território. Se você pegar o IDH dos Inuits, era o menor de todos os povos do Canadá. E eles têm povos bem específicos, por exemplo, o território do Yukon, que você pode ver ali já perto do Alasca. Ali é território polar, gente, é território polar. Então, são culturas bem específicas, bem singulares. Por exemplo, eles tinham o hábito de fazer a dança quando a pessoa fica doente e não pode mais trabalhar, fazia-se uma festa na beira do mar e soltava a pessoa num barquinho para ela ir embora para morrer. Eles foram, sofreram uma mudança cultural, como diria o vestibular, eles foram aculturados, então isso praticamente não existe mais. Mas o fato é que, através de outro plebiscito mais recente, no final da década de 90, o território de Nunavut também conseguiu mais autonomia, principalmente, nesse caso, autonomia econômica.
eles passaram a ficar com mais impostos. E por uma coincidência ou não do destino, logo depois eles conseguirem mais autonomia, a British Petroleum foi procurar petróleo ali, encontrou, e você tem cidades ali, uma cidade só na verdade, né? Um pouco maior, que tem se desenvolvido bastante. Mas o fato é que nós temos dois separatismos políticos, muito mais políticos, embora sejam também étnicos, que no Canadá são resolvidos através de referendos. Seria interessante se você pudesse acrescentar um pouco aí, Marcos, essa questão da história aí, né, do Quebec. Vou falar. Francês. Então, o Quebec, ele originalmente faz parte da colonização francesa aqui da América, né? Então, os franceses, eles... Quer ver que é um negócio que eu acho que eu aprendi a fazer? Ah, não dá para fazer. Enfim, os franceses, eles colonizavam o Haiti, lá na América Central, a Guiana Francesa, também na América Central, algumas ilhazinhas menores que tem próximo ao Haiti, que a gente chama de Antilhas Francesas, né? O território da Louisiana, dos Estados Unidos, que é a foz do rio Mississippi, né? Que é um estado dos Estados Unidos, ali a Louisiana, que ela tem litoral no Golfo do Caribe, ali do México, né? E a Louisiana francesa se estendia até lá em cima. Então, a Louisiana francesa, ela continuava e pegava os territórios que são hoje do Canadá. Então, o Canadá, a princípio, era só francês. Só que aí tem uma guerra entre a França e a Inglaterra, chamada Guerra dos 7 Anos. Espera aí que eu estou digitando aqui. Guerra dos 7 Anos. Que acontece ali em 1756 até 1763, né, na metade do século XVIII, em que a Inglaterra toma o Canadá da França, né? É uma guerra que, inclusive, depois vai desencadear o processo de independência dos Estados Unidos, né? Mas, então, o Canadá passa a ser território do rei da Inglaterra. Só que a maior parte das cidades que tinham sido fundadas até aquele momento, e era principalmente a região de Quebec, era uma região já de colonização francesa, e então aquela população ali permaneceu culturalmente vinculada à França, né? Daí essa coisa da França, do Canadá ter duas colonizações, ter duas origens culturais diferentes, né? Muito bem. Beleza? E dois idiomas oficiais a partir daí, Exato, né? exato. Bom, seguindo aí, nós vamos agora para a Europa, né? Falar de alguns conflitos que são bastante históricos também, começando pela Espanha, né? Aqui vocês estão vendo o ETA, né? Euskadi Tas Katasuna. Euskadi significa bascos, né? As Katasuna significa liberdade, também conhecido como ETA, né? Esse pessoal aí, eles surgiram na década de 60, principalmente, num protesto contra a ditadura do general Francisco Franco. E acho que aí depois o Marcos pode comentar bastante essa questão aí, né, da visão do Francisco Franco, aquele, né, totalitarismo, aquele nacionalismo daquela época. Enfim, os bascos, né, Euskadi é basco, também chamado de luta basca, ou país basco, como eles querem proclamar, né? Esses caras, eles lutam contra a falta de liberdade étnica. Por quê? Porque uma das coisas que o Franco fez foi proibir um idioma que não fosse o idioma central, o idioma principal. Então, a língua eusqueira, ou euskadi, foi proibida. E ele começou um protesto, mas na década de 90 apareceu esse grupo com uma onda mais radical, terrorista. Vocês vão olhar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O ETA, ele começou a praticar atos terríveis, explosões terríveis, matando muitas pessoas. Explosão do metrô, essa daí foi algo absurdo, né? Enfim, o ETA assumiu uma postura radical, lutando aí por autonomia política e pela criação de um país basco. Na Espanha, assim como eu falei do Canadá, as províncias espanholas já têm mais autonomia. Então, os bascos, os catalães, eles já têm mais autonomia do que é normal no Brasil, por exemplo, o Paraná ou o Rio de Janeiro ter. Então, é uma luta histórica, uma luta sangrenta, e para
para vocês verem um ponto passivo aí com a questão da Colômbia, recentemente o ETA foi a público, pediu desculpas pelos seus atentados terroristas, disse que há uma nova geração de pessoas e que essa geração agora quer fazer uma luta política. Então o ETA também virou partido político que luta pela independência, não é pela autonomia mais, é pela independência do País Basco. E aí é importante não confundir com esse outro desenho aqui, ó, que é a Catalunha, né? O País Basco ele fica aqui, a Catalunha, os dois fazem fronteira com a França, né? Mas a Catalunha é a região de Barcelona, que também teve um problema sério. Até hoje nós temos protestos na Catalunha porque muitos catalães estão presos, porque chegaram a proclamar a independência da Catalunha, né? Mas é uma região econômica muito importante para a Espanha, diferente até um pouco dos Países Bascos, que economicamente tem um peso menor. Mas o fato é que a Espanha não cede independência nem à Catalunha e nem ao País Basco. Diferentemente do País Basco, a Catalunha é um movimento político sem nenhum grupo terrorista até hoje, né? Embora nos últimos tempos as brigas se acirraram muito, o conflito ficou muito mais violento. Como vocês podem ver aí nessa imagem que eu tirei, 19% do PIB espanhol vem da Catalunha, então não é interessante para a Espanha essa separação. O movimento ainda é político, mas nós temos aí pelo menos 23 pessoas presas em Madrid por causa desses levantes populares que estão acontecendo. Então vamos diferenciar. País Basco, um processo que tem origem na década de 60, que faz nascer o ETA, grupos terroristas que lutam pela independência do País Basco e que recentemente se transformaram num partido político de luta pela independência do País Basco. Na Catalunha, você tem a região de Barcelona, economicamente muito mais importante, que também quer a independência, não é? Que já fez um plebiscito recentemente. O plebiscito também deu mais de 90% pela separação da Catalunha, só que ele não foi aceito pelo rei Felipe e nem pelo parlamento espanhol. É mais ou menos assim, eu sempre explico. É como se um estado do Paraná fizesse um plebiscito para se separar do Brasil. Se o plebiscito não for feito no Brasil inteiro, ele não tem validade. Por exemplo, do Quebec, no Canadá, foi feito no país inteiro. Então, se o país inteiro, se os brasileiros fossem às urnas e aprovassem a separação do Paraná, o Congresso teria que dar validade a isso, já que é um plebiscito. No caso de Barcelona, da Catalunha, o plebiscito foi feito só na Catalunha, então ele precisa da aceitação do rei ou do parlamento, que representa o resto do país. Isso não aconteceu. Então há uma tentativa de separação muito forte, já caiu em vestibulares recentemente, que é importante você pensar. Tem até uma cidade aí perto, né, tem Bilbao, que por um tempo, e até hoje, né, em alguns lugares ali, os estrangeiros são mal vistos assim para morar, para disputar cargos públicos. Existe um nacionalismo muito forte. Eu acho que aí pode entrar essa ponte com a história, com a sociologia, né, Marcos? O nacionalismo dessa região espanhola é diferente de tudo que existe na Espanha. Isso tem origem na história espanhola. Logo abaixo ali você tem a África, tem o Marrocos, você tem a história dos mouros, dos francos, e acho que isso ajuda um pouquinho a entender esse pessoal hoje em dia, né, Marcos? Aí tem uma coisa bem interessante, né? Quando a gente estuda, vocês estudam nas aulas de História do Brasil, lá no comecinho da História do Brasil, a gente estuda a formação do Reino da Espanha e de Portugal, né? É quase a primeira aula de História do Brasil, normalmente. A gente estuda e aprende que eram 4 reinos originalmente, onde depois foi Espanha. Leão, Castela... Deixa nessa imagem aí, ô Bruno. Se você... que eu não vou conseguir usar o meu mouse. Não dá para ver o meu mouse aí, né? Deixa eu diminuir essa imagem, entrar nela diminuída aqui, ver acho se que não vai dar para ver. Não, é que o meu mouse não vai dar para usar. Deixa eu ver aqui. Você quer essa... Você quer essa imagem aqui? Não, essa aí tá boa, mas aqui não... eu posso orientar sem usar o mouse. Então, se você pegar essa parte... Deixa lá no mapa, filho. Tá. Essa então, daí. se você pegar essa parte mais próxima de Portugal, certo? A parte norte ali, ó, né? Ali em cima é a Galícia, certo? Ali se fala uma língua chamada galego, muito parecido com o português. Inclusive, eu estava na Bélgica agora no final do ano e um cara começou a conversar em galego comigo. Eu entendia tudo que ele falava, porque ele não consegue ficar quieto.
Estou tentando ajudar, estou tentando ajudar. Tô brincando. É muito parecido com o português. Depois, a parte central, a maior parte da Espanha, era o que eles chamavam de Castela, que é a capital é Madrid. Então, aí, é por isso que a língua espanhola é também chamada de castelhano, porque era a língua, na verdade, do reino de Castela. E ali na extremidade nordeste, né, onde está a Catalunha e o País Basco, ficavam dois reinos. A Catalunha mesmo seria o reino de Aragão, não é? E o País Basco seria o reino de Navarra. Então eram 4 reinos onde depois se formou a Espanha, né? Leão e Castela, que acabava sendo o que é a Espanha mesmo, né? Leão seria os galegos em cima de Portugal, Castela a maior parte e Navarra e Aragão ali no canto. Então, o que aconteceu é que quando se formou o reino da Espanha no século XVI, o casamento de Fernando, que era herdeiro de Navarra e Aragão, e Isabel, que era herdeira de Leão e Castela, surgiu a Espanha. Só que o reino de Navarra e o reino de Aragão mantiveram suas identidades. E é daí que vem a identidade basca no antigo reino de Navarra e a identidade catalã no antigo reino de Aragão. Entendeu? Porque eles entraram para dentro da Espanha, passaram a fazer parte do reino da Espanha, mas acabaram não se integrando completamente à cultura castelhana, né? E é por isso que até hoje existe essas identidades aí nesse lugar. Bom, aproveitando isso, vamos para o próximo, né? A Irlanda do Norte. Veja bem, no caso dos conflitos da Irlanda do Norte, nós temos aí o IRA, né? O Irish Republican Army, que é o Exército Republicano Irlandês. Vocês pegarem esse mapinha do lado esquerdo aqui, onde eu estou com o mouse, ó, a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido. A parte sul da ilha da Irlanda não faz parte. Então, a gente pode chamar essa parte sul de Eire e a parte norte de Ulster. Nós temos o norte aqui da ilha, né, Irlanda do Norte, onde nasceu um conflito que os vestibulares costumam chamar de conflito religioso. Tá? O que nós vamos ver hoje é que ele é muito mais que apenas um conflito religioso. Não pode reduzir a questão a isso. É um conflito histórico, principalmente, né? Tem aí uma questão envolvendo a Inglaterra muito importante. Então, veja, nós estamos falando do Exército Republicano Irlandês. Vocês podem ver aqui a destruição, né? Alguns atos terroristas. Esse conflito ficou mais famoso em 69, quando teve o chamado Domingo Sangrento lá, né, que ficou depois eternizado aí na música do U2. Lembrando que os irlandeses, principalmente do sul, migraram em peso para Nova York, né, para os Estados Unidos ali, o St. Patrick's Day, tem uma cultura forte irlandesa ali nessa região, né? Então veja, o Domingo Sangrento foi um episódio onde católicos e protestantes se enfrentaram, por isso ele é tido como um conflito religioso. Tá? Católicos e protestantes se enfrentam ali de forma muito, muito contundente. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, nesse caso, os protestantes eles representam o poder inglês e os católicos representam a resistência irlandesa. Então, o irlandês autêntico não poderia ser um protestante favorável à Inglaterra, vamos pensar assim. Isso vem desde lá, né, do anglicanismo, do calvinismo e tal, com a expansão da Inglaterra sobre o país de Gales, depois sobre a Escócia. Tem filmes muito bons para tentar associar com isso, como O Coração Valente, do Mel Gibson. Tem outro filme chamado O Espião, que é baseado em fatos reais aí de uma resistência norte-irlandesa ao poder inglês. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, a Inglaterra dominou, formou o Reino Unido, que já tem aí mais de 300 anos, e na Irlanda do Norte surgiu uma força de resistência que acabou sendo associada a grupos radicais católicos. E esses grupos radicais católicos se enfrentam com os ingleses, na sua maioria protestantes, né, anglicanos e presbiterianos e tal, luteranos e assim por diante. O fato é que isso representa um conflito religioso, mas, acima de tudo, um conflito histórico. Eu queria pedir para o Marcos falar um pouquinho de Dom Henrique, onde é que começa essa questão e o expansionismo inglês sobre a ilha da Irlanda, que vai dividir o país. Depois eu posso falar um pouquinho mais dessa divisão. Esse cara aqui é o Henrique VIII, certo?
é o cara que iniciou a revolução, a reforma na Inglaterra. Deu para ver. Esse aqui é o cara do Coração Valente. Ele lutou pela independência da Escócia, certo? Ele fazia parte lá do território das Highlands, William Wallace, né? Quem nunca assistiu, gente, ó, é imperdível, hein? Coração Valente. Aqui. Agora, o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte: a Inglaterra sempre exerceu um certo domínio sobre a ilha da Irlanda e a ilha não, né? As Highlands, as partes altas da ilha ali onde está a Escócia, né? Enfim, o que acontece é que no meio dessas guerras religiosas, a Irlanda se manteve fielmente católica. E o catolicismo para os irlandeses foi sempre um fator de identidade nacional e de diferenciação em relação à Inglaterra, né? Eles têm assim um orgulho meio ferido em relação aos ingleses, pelos ingleses estarem sempre dominando essa região, né? Por exemplo, quando a Inglaterra foi governada pelo Oliver Cromwell no século XVII, durante a chamada Revolução Puritana, o Cromwell invadiu Dublin, que é a capital da Irlanda, né, a principal cidade da Irlanda, chamamos assim Irlanda do Sul, mas não tem esse nome, né? Ele invadiu, né? Dublin, o Eire, que na língua deles, né, a língua deles chama gaélico, Eire é Irlanda na língua deles. Ele invadiu a cidade de Dublin e quebrou as imagens das igrejas mais importantes lá de Dublin, né? As imagens dos santos católicos, principalmente São Patrício, que é o padroeiro dos irlandeses, por isso que tem o feriado de St. Patrick's Day nos Estados Unidos. Enfim, a Irlanda foi sempre uma espécie de patinho feio do Reino Unido, né? Porque os irlandeses eram tratados assim, era uma região mais pobre. O Bruno falou que os irlandeses migraram para os Estados Unidos. Isso é um caso interessante. Em 1845, né, acontece essa grande onda migratória por causa de uma praga, de uma bactéria que destrói a produção de batatas. Né? Na Irlanda, eles ficam morrendo de fome e eles migram para os Estados Unidos. Por isso que os irlandeses são tão fortes nos Estados Unidos. Até o Boston Celtics, que é talvez o time mais importante da NBA, é um time de origem irlandesa, né? Muito bem, em 1919, depois da Primeira Guerra Mundial, acontece um movimento na Irlanda chamado Levante de Páscoa. Tem uma série no Netflix com esse nome, Levante de Páscoa, que é o movimento que vai fazer a independência da Irlanda, do Eire, né, da Irlanda do Sul. Então, eles separam da Inglaterra e deixaram de fazer parte do Reino Unido, certo? Só ficou a Irlanda do Norte, que é a região da ilha da Irlanda que é de maioria protestante, né? Então, a cidade de Belfast, a região do Ulster, que é a região do norte da ilha, permanece até hoje membro do Reino Unido. Só que a Irlanda se separou e tem uma grande rivalidade com a Inglaterra. Para você ter ideia, a rainha da Inglaterra, só há 2 anos atrás, foi pisar pela primeira vez na Irlanda, porque são 2 países que têm uma rivalidade histórica. Então, tem a rivalidade aí, protestantes, né, identificados com a Inglaterra, e católicos identificados com a Irlanda, mas é muito mais do que isso, é séculos e séculos de história desses povos aí. Beleza? Muito bem. Alguém perguntou ali a diferença da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Veja bem, deixa eu voltar na imagem ali, ó, para ficar melhor para explicar isso daqui. Deixa eu usar outra ali onde eu faço arte ali. Adoro fazer esses rabiscos, vocês já perceberam, né? Olha só, aqui eu tenho a Ilha Maior, então Inglaterra, País de Gales e Escócia, tá? Isso aqui eu posso chamar de Ilha Britânica. A outra ilha aqui é a Ilha da Irlanda, como um todo. Nas Olimpíadas, por exemplo, muitas vezes esses grupos se uniam e eles eram chamados de Grã-Bretanha, ou a Grande Bretanha, vamos pensar assim, embora o Grã não tenha esse significado originalmente. Mas então eu tenho aqui a Ilha Britânica, a Ilha da Irlanda, a Grã-Bretanha e o Reino Unido. O Reino Unido é essa parte em amarelo.
Então, quando você pergunta a diferença do Reino Unido para as Ilhas Britânicas, eu não me lembro se foi exatamente isso, mas o Reino Unido pega a parte da Ilha da Irlanda, que é a Irlanda do Norte. Só não pega a Irlanda da parte sul, só não pega o Eire. Essa Irlanda do Norte é chamada de Ulster, né? Ulster, U-L-S-T-E-R. Depois eu vou escrever para vocês ali. Então, veja, Eu escrevi no chat. a pergunta é muito boa, né? Porque o Reino Unido pega um pedaço da Ilha da Irlanda, enquanto a Ilha Britânica, né, é o lado direito ali com Inglaterra, País de Gales e Escócia. Tudo bem? Ficou claro aí? Deu para entender, Marcos Urso, pessoal? Entendeu? Bem, eu acho que sim, né? Isso. Deixa eu pegar outra tela, então. Depois desse conflito, né, nós temos aí um conflito importante que é na ex-Iugoslávia. Ali, eu acho que pegou a imagem meio forte demais, hein? Agora que eu estou vendo aqui. Estava diminuído, agora que ele ficou em tela, está meio sanguinário. Mas, enfim, me perdoem aí pelo apelo. Mas é um conflito terrível, né? A própria Iugoslávia, né, já tem um significado, né, a terra dos eslavos ali. Esse território ele foi por muito tempo dominado por um general terrível, né? O Marcos vai falar dele depois aí da parte histórica. Deixa eu ir lá no outro lá para puxar a imagem para vocês. Mas na década de 90, esse território ele deixou de ser aí esse aqui, ó, deixa eu puxar para vocês aqui. Deixa eu tirar a gente daqui um pouquinho, ó, esse território aqui, ó. Aumentando aqui. Esse território que vocês estão vendo aqui, ó, ele é um território que era todo unificado durante a parte da Guerra Fria, fazia parte da Iugoslávia. A partir de 89, com o enfraquecimento da União Soviética e tal, esse pedaço começa a ganhar um novo contexto, começa um processo de separação das repúblicas, das províncias ali. E aí nós temos o seguinte critério: a ONU, preocupada com o que ia acontecer, ela fala, não, peraí, onde tem mais eslovenos, nós vamos formar um país, que virou a Eslovênia, como vocês podem ver ali, com 91% de eslovacos. Aí a Croácia, onde tem mais croatas, a maioria sérvia, né, deveria virar a Sérvia, mas ela acabou sendo dividida aí em Sérvia, Voivodina, Bósnia e Herzegovina, ou deveria ter sido dividida assim, acabou virando a Grande Sérvia, que na verdade também significa Iugoslávia, significa terra dos sérvios, né? Formou-se Montenegro e a Macedônia. Para ser mais claro, para resumir, era um território só. Com o fim da Guerra Fria, ele se transformou em 8, em alguns momentos 9, até porque Sérvia e Montenegro já se unificaram 2 vezes, depois se separaram de novo. Mas aí aparece um cara, né, um polacão, chamado Slobodan Milosevic. Se o Marcos puder escrever aí, senão depois posso escrever também. Mas o Slobodan Milosevic, deixa eu colocar o nome dele para vocês ali. Escrevendo. Está escrevendo? Maravilha. Ele vai, então, levantar o ideal da Grande Sérvia de novo, ou seja, de reestruturar a Iugoslávia. Ele vai dizer, a partir de 92, 93, que era preciso conquistar os territórios vizinhos, começando ali pela Voivodina, que é um território muito violento, menos falado do que Kosovo, do que essas outras regiões da Sérvia e de Montenegro, mas uma região muito violenta, que é a região de Voivodina. Esse Slobodan Milosevic vai para cima dos territórios, principalmente os que tinham mais islâmicos. E nós falamos de filme hoje, fica uma dica para quem não viu, um filme com Richard Gere chamado A Caçada, onde ele trata dessa separação da ex-Iugoslávia. Muito bacana também. O fato é que o Slobodan, então, começa um etnocídio contra todos aqueles que não são ortodoxos, que não são de origem caucasiana. Então, contra os caucasianos e contra os que não são caucasianos e ortodoxos, principalmente contra os islâmicos, tá? Ele perseguia muito os islâmicos. Matava os homens, mandava estuprar as mulheres, era uma coisa assim terrível. E nesse contexto a ONU acaba fazendo uma segunda intervenção sobre o território, o que leva à prisão dele, que é o que é retratado nesse filme que eu estou citando para vocês, e ele é o primeiro cara a ser julgado no Tribunal Penal Internacional de Haia, na Holanda. Ele é o primeiro homem a ser condenado pela ONU à pena de morte. Então, um cara lá da ex-Iugoslávia, um sérvio, vai ser julgado na Holanda por crimes contra a humanidade, como um etnocida.
Na verdade, no fim da história, ele para de tomar alguns remédios importantes que ele tomava para morrer preso antes de ser executado, né? E ele sempre dizia: eu não me arrependo de nada que eu fiz, né? Um cara chamado Slobodan Milosevic, que o Marcos escreveu para vocês aí. Então, a ex-Iugoslávia é um território, vou voltar aqui para vocês, é um território de muitos conflitos, é um território que envolve muitas etnias, então o vestibular já trouxe como um conflito multiétnico, tá? Guardem isso, é um conflito multiétnico que leva aí à tentativa de formar uma nova Iugoslávia, uma grande Sérvia. Complementar aí, Marcos Ursi? Lembra só que a formação desse território se dá ao fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, antes da Primeira Guerra Mundial, o que a gente está chamando hoje de Iugoslávia, ali, o que aparece naquele mapa como Iugoslávia, era, na verdade, uma região incrustada entre o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, tendo apenas um pequeno reinozinho ali chamado Sérvia, né? A Rússia e a Inglaterra financiaram esse reino e ajudaram a estimular nesse reino um certo sentimento nacionalista, que era o sentimento da formação da Grande Sérvia. Com a vitória da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, os tratados que vêm depois da Primeira Guerra acabaram formando esse país. Então surgiu a Iugoslávia no final da Primeira Guerra Mundial, ali na reorganização da Europa, já com o fim do Império Austríaco, do Império Turco, né? Então surgiu a Iugoslávia. A Iugoslávia, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser um país socialista, né? Passou a estar do lado de lá da cortina de ferro, do lado socialista, e permaneceu socialista até a morte do general Tito, né? E daí, nos anos 80, que foi começando a se quebrar em todos esses territórios, dando origem a toda essa confusão que o Bruno estava relatando aí para vocês. E esse cara é comum. Não sei se deu para entender o que eu falei. Esse cara é comum no vestibular, né? O Josip Tito Broz, né, Marcos? Sim. Que era o ditador que governou o Tito, o Bruno está escrevendo ali para vocês, é o ditador socialista que governou a Iugoslávia desde o fim da Segunda Guerra Mundial até 1981. E apesar de ser socialista, ele buscou uma política meio que independente de Moscou, né? Independente da União Soviética. Por isso, a Iugoslávia era dos países socialistas ali da Europa, no mundo da Guerra Fria, era um dos países mais abertos ao diálogo com o Ocidente por causa do general Tito. Muito bem. Olha só, aí nós temos uma foto, né, de Sarajevo, um dos símbolos, né, dessa questão, dessa guerra, né? Tem até mais uma música. Hoje a gente está cheio de música e filme, né, Marcos? Que é a Miss Sarajevo, né? Que é outra música aí que fala dessa região. Na Olimpíada do Brasil nós tivemos eventos assim especiais, né? Como por exemplo a primeira atleta a disputar a Olimpíada pelo Kosovo, né? Que foi reconhecido pela ONU recentemente, os chamados kosovares, né? Como um povo autônomo, independente, e fazem parte dessa região. Lembrando que essa região é a região dos Balcãs, tá? O vestibular vai tentar te confundir sempre com a região do Cáucaso, que é a região da Chechênia, tudo bem? Que é justamente o que eu quero diferenciar aqui para vocês, ó. Acho que já está começando a aparecer ali, né? A região da Chechênia, olha que a destruição é pequena, né? Então, saindo aí da Europa, né, dos conflitos tradicionais da Europa, depois nós vamos falar de xenofobia na Europa, de migrações, de refugiados, mas ficamos, por enquanto, com aqueles conflitos tradicionais ali da ex-Iugoslávia, da Espanha e da Irlanda do Norte. E agora vamos para a Ásia para falar um pouco sobre a questão do Cáucaso. Então, deixa eu pegar ali, ó, né, o mexe-mexe aqui, ó, e colocar aqui para vocês esse mapinha aqui mais para cá, ó. Essa região, ó, é a região do sul, né, a parte sudoeste da Rússia, que é gigantesca, na transição ali para chegar até a Turquia, o Azerbaijão e tal. A região do Cáucaso, então, fica na Rússia, né, a região perto da Rússia, e os Balcãs na ex-Iugoslávia. Cuidado com isso, tá? Vou enfatizar isso mais uma vez. Já vi mais de uma questão de vestibular tentando enganar o aluno com uma coisa tão simples, né?
O Cáucaso está entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, como você pode ver nessa imagem aí. Tá? Enquanto os Balcãs, lá na ex-Iugoslávia, aqui, quase uma península ali, já chegando para o lado da Europa Central, ali para depois para a Europa Ocidental. Então, Cáucaso na Ásia, Balcãs na Europa. Muito bem. O que acontece aqui? Nós temos várias províncias russas por onde passam oleodutos e gasodutos importantes, lembrando que a Rússia é a maior produtora mundial de gás natural, né, a oitava maior no momento produtora de petróleo, uma grande produtora de minérios. E ali está em destaque nesse mapa, não sei se conseguem perceber a diferença da cor, a Chechênia, né? Aí tem que falar, ô Chechênia, né, Marcos? Não pode deixar passar. Ô Chechênia. Ô Chechênia. Mas, enfim, tem outros nomes ali, ó. Abcásia, Voivodina, Ossétia do Norte, a Xerquésia, a Balcária. Essas províncias, né, Ingushétia, é só nome bonito ali. Essas províncias, com exceção da Ossétia do Sul, que pertence à Geórgia, são da Rússia. E elas lutam pela independência. Essas regiões elas têm população de maioria islâmica, enquanto a Rússia tem população de maioria ortodoxa, e eles tentam conseguir a sua independência desde o final da União Soviética. Aliás, em 89, né, final de 88 para começo de 89, quando a Letônia, a Lituânia e a Estônia saíram da União Soviética antes dela acabar, esses povos aí já começaram a lutar pela independência dos seus territórios. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que a Rússia começou, então, a reprimir esses movimentos de uma forma muito violenta. Então, olha só, a Rússia ela começou a lutar por esses territórios aí, ou melhor, combater essas lutas. Eu fui mudar a imagem aqui, me perdi, mas enfim. A Rússia começou a bloquear essas lutas de independência com muita violência. Então, os chechenos, os abcásios, os ingushétios começaram a ir para as ruas a lutar pela independência desses territórios. E aí o que aconteceu? O Vladimir Putin, ora ele, ora o Dmitry Medvedev, esses caras começaram a mandar o exército para cima desse povo. Inclusive, em 94, aconteceu o chamado massacre de Grozny. Grozny é a capital da Chechênia, do território da Chechênia, que foi um massacre violentíssimo. Um domingo a população se organizou para ir para a rua e o Vladimir Putin mandou só um aviso, falou, a gente não vai ninguém, fique em casa, assiste Faustão, né, na Rússia, isso é um exemplo excelente, vão assistir Faustão e não saiam de casa. O pessoal foi, insistiu, partiu aí para proclamar a independência e os tanques russos chegaram sem nenhuma compaixão e o número de mortos, de feridos, enfim, foi muito grande. Aí entra uma outra questão importante, né? Além da questão étnica, tem principalmente a questão energética. Por que a Rússia não dá independência, autonomia para esses países? Porque significa perder o controle total sobre gasodutos importantes que circulam para a Turquia, que circulam para o Azerbaijão. Enfim, se você dá independência para a Chechênia, por exemplo, você está arriscando, né, ou terá que pagar direito de royalties pela passagem desse gasoduto. O gasoduto é um sistema de infraestrutura muito complexo, monitorado por satélite, com controle de pressão, de fluxo e tudo mais. Então, perder esses territórios significa ter um possível prejuízo econômico muito grande. E todo mundo sabe que o Putin é um expansionista, que o Putin não aceitaria isso de forma nenhuma, né? Eu coloquei mais imagens aqui, ó, você está vendo aqui a questão islâmica, né? A Chechênia completamente destruída, a cidade de Grozny, né, em pedaços aí. Então você tem questões culturais, eu coloquei um slide aqui para resumir, depois a gente pode disponibilizar para vocês por e-mail, coloquei meu e-mail aí, mando os slides dessas últimas aulas, o vídeo, para vocês poderem rever, tá? Aí é só um resumo. Mas a síntese é, os chechenos querem independente e a Rússia não concede. Os chechenos também acabaram organizando grupos terroristas, né? Nasceram grupos terroristas, como, por exemplo, aqueles caras que explodiram as latas lá, os pontos na maratona de Boston. Aí você pode pensar assim, Bruno, mas o que é que os Estados Unidos tem a ver com essa questão? Os Estados Unidos sempre tem a ver, quando ele não tem, o pessoal envolve ele, né? Por exemplo, os chechenos pediram apoio dos Estados Unidos para essa separação, porque os Estados Unidos apoiaram a Geórgia. E a Geórgia ficou independente. Mas aí os Estados Unidos não quiseram se envolver, porque sabiam que isso aí era um pouco mais delicado, mais complicado de acontecer.
e aí eles ficaram também com raiva, vamos dizer assim, dos Estados Unidos e acabaram provocando o atentado de Boston. Porque também um atentado nos Estados Unidos chama a atenção do mundo inteiro, além disso, né? Então chama atenção para a causa chechena. À minha direita, aqui à direita de vocês que estão olhando na tela, eu tenho a bandeira da Rússia e à esquerda a bandeira da Chechênia, tá? Que nunca conseguiu ser um país independente. Então, ela não é um país independente. Quer falar alguma coisa, Marcos, antes de eu passar para a Ucrânia? Posso falar rapidinho? É o Claro. seguinte, tudo isso, olhando ao longo dos séculos, tem a ver primeiro com a formação do Império Russo. Então, o Império Russo, se você for ver originalmente, no século XVI, a Rússia era um reinozinho pequeno, em volta de Moscou só. Aí aparece uma dinastia de reis russos, chamada dinastia Romanov, com um imperador chamado Ivan, no século XVI, conhecido também como Ivan o Terrível, que ele vai iniciar uma expansão desse pequeno reino para cima de tudo quanto era minoria e pequenos reinos que tinham ao redor. Eles vão avançar sobre Finlândia, Ucrânia, nomes atuais, né? Nomes atuais. Finlândia, Ucrânia, Bielorrússia, ou Belarus, como se fala hoje em dia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, essas minorias todas, chechenos, etc. E ele até do outro lado, pensando para o outro lado, para cima da Ásia, chegando até o Oceano Pacífico. Então, essa expansão que começou no século XVI foi até o século XVIII, entre o reinado do imperador Ivan, lá no século XVI, e de Pedro o Grande, no século XVIII, essa expansão fez do Império Russo um império que dominava um monte de pequenas etnias. Até durante a Copa do Mundo, agora em 2018, se falou um pouco sobre isso. A gente, às vezes, tem a ilusão de que a Rússia é uma etnia só, mas são muitas etnias diferentes, dominadas por uma maioria eslava, que era do povo original ali do Reino da Rússia. Mas, então, acontece que algumas etnias conseguiram suas independências. Né? É o caso até dos ucranianos, que a gente vai falar daqui a pouco. É o caso dos finlandeses, dos bielorrussos, dos letônios, sei lá se é assim que fala, estônios, mas algumas etnias não conseguiram, que é o caso aí do pessoal lá do Cáucaso, da Abcásia, Chechênia, etc. Muito bem. Então, para a gente concluir essa parte de hoje, nós vamos falar então ainda da questão da Ucrânia. Como vocês podem ver nessa imagem aí, a Ucrânia é um país cujo lado direito dela, esse lado que está em uma cor mais azul, ela é um lado mais de origem russa, são mais pessoas que a gente pode chamar, como a gente falou lá na França, no Canadá, de francófonos, aqui eu posso falar russófonos. A maioria fala russo, a maioria tem essa influência histórica aí dos russos. Já o lado ocidental, né, do lado direito aí não aparece, mas a principal cidade chama-se Donetsk, e do lado esquerdo está a capital, que é Kiev, né, ou Kiev, que é a parte mais de oposição à Rússia. É interessante você pensar que esses ucranianos autênticos, vamos chamar assim, o lado que está de cor laranja aí, eles têm um ódio mortal, um ódio histórico dos russos, os mais tradicionais, os mais antigos, desde a década de 30, quando o Stalin, né, mandou o general lá, o Kaganovich, fazer o isolamento da Rússia. Lembram disso? Chamado de Holodomor. Isso provocou a morte de muita gente, né? Eu não sei, fala-se em alguns milhões, né, Marcos? 10 milhões de gente chega a falar, né? Muita gente fala, no mínimo 6 milhões de pessoas, pode ter chegado a muito mais. Enfim, então há uma divisão étnica, há uma divisão cultural, e é claro que isso não ia ficar sem virar uma divisão política. Então a Ucrânia é um país bastante dividido. E em 2013, o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, foi convidado para entrar na União Europeia. A Ucrânia deveria ter entrado junto com a Croácia. Mas aí o país se dividiu. Uma parte dos ucranianos começou a protestar contra esse ingresso na União Europeia, a parte leste, enquanto a parte oeste começou a protestar a favor do ingresso na União Europeia. Isso dividiu o país. E aí o Vladimir Putin, que está aí na imagem, não podia deixar ele de fora, né, para falar dessa questão, não podia deixar ele de fora, e está aparecendo o nosso último aviso de tempo, mas agora acho que dá, tem mais 10 minutos aí.
O Vladimir Putin ele se aproveitou dessa questão e resolveu fazer um plebiscito na Crimeia, sendo que a Crimeia é território ucraniano. Então ele manda os soldados para lá. Primeiro a Crimeia estava fazendo protestos muito radicais contra a entrada na União Europeia. Aí quem mandou os soldados para lá foi o governo ucraniano. E aí o Putin disse, cidadão russo é russo até fora da Rússia, uma frase bem bizarra dele. Querendo dizer, ó, esse pessoal aí é de origem russa e eles estão sendo massacrados, vocês estão mandando o exército para lá por causa disso. E eu não vou permitir. E tem uma cena, um dia, que você deve encontrar no YouTube aí, que é marcante, que os soldados da Rússia vão chegando à Crimeia e os soldados da Ucrânia vão indo para o canto da rua, colocando as armas encostadas no chão e dando o sentido de que não vai ter guerra. E aí a Ucrânia tira os seus soldados da Crimeia, o Putin coloca os soldados russos, acontece um referendo que o Putin imediatamente transforma em plebiscito, e aí eles vencem, a população da Crimeia decide que quer ser anexada pela Rússia. Desde então, daí já estamos em 2014, a Rússia foi e anexou a Crimeia. Então esse território em azul que vocês estão vendo aí, ele pertence à Rússia, tá? Desde 2014. Ali estão pontos importantes como Ialta, aquela cidade histórica da Conferência de Ialta no final da Segunda Guerra. Ali tem uma base militar que os russos usaram também na Segunda Guerra, que é a base de Sevastopol, que é muito importante. Sem contar que o Mar Negro é um mar que não congela, então para os russos é uma ligação, porque os mares do norte da Rússia todos congelam no inverno. Aí é uma região que você pode ter uso do comércio marítimo, é mais fácil de integrar com os outros mares, enfim, com a região sul da Europa. E o Vladimir Putin se aproveitou para anexar esse território. Tá, e antes de passar a bola para o Marcos, eu queria... Bom, eu vou passar primeiro, depois eu falo mais da questão da Rússia e do Putin. Você quer comentar um pouquinho dessa questão do Khrushchev lá em 57, essa questão da divisão ucraniana, Marcos, ou você quer que eu fale? Isso, ó, essa primeiro, como eu digo sempre, duas coisas. Primeiro aí, Tá ficando velho, quem tem esse stick de essa coisa é velho. Em 1853, ó, 1853, metade do século 19, acontece um episódio conhecido como Guerra da Crimeia, que foi o quê? Os russos ocuparam, o Império Russo ocupou a Crimeia e eles foram expulsos de lá, né, pelo exército da França e da Inglaterra juntos. Foi essa guerra que quebrou a rivalidade entre a Inglaterra e a França e fez com que, aproximando, portanto, essas duas nações que eram tradicionalmente rivais, então o imperador, né, da França, Napoleão III, se juntou à rainha Vitória da Inglaterra e eles conseguem vencer a Rússia ali, expulsando os russos de dentro da Crimeia. O problema é que, apesar deles terem conseguido vencer o exército do imperador russo, não é, a maioria da população era pró-Rússia. E foi daí que começou essa histórica relação da Rússia com a Crimeia. A Crimeia, depois da Primeira Guerra Mundial, fica sendo território russo, só que durante a União Soviética, o Nikita Khrushchev, que foi o terceiro, né, líder da União Soviética, o primeiro foi o Lenin, o segundo Stalin, o terceiro foi o Nikita Khrushchev. O Nikita Khrushchev era ucraniano e ele transferiu a ilha da Crimeia para a Ucrânia de volta, né? Então é por isso que é um dos argumentos de que o Vladimir Putin usa hoje em dia, dizendo que, na verdade, o território era da Rússia. Mas a treta começou lá em 1853, né, com essa guerra, chamada Guerra da Crimeia, em que os russos são expulsos de lá pelos franceses e pelos ingleses, guerra que marca o início da aliança entre Inglaterra e França, que vai permanecer na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Certo? Uma última coisa que também deve ser lembrada é que um pouco para cima de Kiev tem uma cidadezinha chamada Chernobyl, certo? E que o ano passado foi muito comentada, apesar de não ter aparecido tanto em vestibular, por causa de uma série do HBO chamada Chernobyl, que foi o maior desastre atômico de todos os tempos e acontece graças à incompetência do governo da União Soviética, e é um dos fatores que faz a parte laranja do mapa aí odiar o governo russo até hoje. Muito bem.
Inclusive o Khrushchev usou a Crimeia como um presente, né, Marcos? E o Putin já É, disse assim, eu não dei presente para ninguém, né? Eu só defendo o interesse do povo que vive lá. Mas o fato é que ele se aproveitou, a Crimeia pertence à Rússia, usa o fuso horário de Moscou, tem como moeda o rublo russo, então está anexado, pessoal, isso é um assunto importante para o vestibular. E para a gente terminar a nossa aula de hoje, eu queria falar um pouquinho do que a gente pode chamar de era ou dinastia Putin, tá? Esse termo aparece em alguns textos de geopolítica. Olha só, o Vladimir Putin, vocês veem, ele é muito mais novo do que é hoje, né? Ele é um ex-agente, tenente-coronel e chefe do serviço secreto da KGB e da FSB. Ele cursou direito, né? Ingressou no Partido Comunista em 75. De 99 a 2000, depois que a União Soviética acabou, né? Ele não queria o fim da União Soviética. Dizem, né? A biografia do Mikhail Gorbachev fala que ele era um grande opositor dessa transição aí, mas ele acabou se aproveitando dela. E de lá para cá, depois do fim da União Soviética, ele está sempre no poder. Olha, primeiro-ministro, depois presidente, depois primeiro-ministro, depois presidente novo. E ele acabou de conquistar o direito parlamentar de ficar no poder por mais trocentos anos, né? Lembrando que ele tem uma geopolítica importante, o que ele faz nos afeta muito, né? O Vladimir Putin, ele tem influência direta na guerra da Síria, né, na questão da proteção da Síria contra a invasão do G5. Ele é parte do G5, né, a Rússia está lá no G5 como uma potência permanente do Conselho de Segurança. Ele apoia regimes como o da Venezuela, ele apoia regimes como o iraniano. Então, é uma questão importante na geopolítica mundial e não podemos encerrar sem falar dele. Na semana que vem, nós vamos falar de mais alguns conflitos na região da Ásia, como o Iêmen, por exemplo, um dos mais violentos do momento. Vamos falar sobre questões aí do Oriente Médio, tá? E ainda citar alguns outros pontos de conflitos aí mais atuais, tá certo? Queridos, beijo no coração. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. falou!